Sermão do Monte. Capítulo 7 de Mateus. O irmão Hélio Medeiros leu versos 24 a 27. Você percebe que aqui está o final do Sermão da Montanha. Porque aqui diz, olha, verso 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ora, descendo ele do monte, então, foi o final do Sermão da Montanha, do monte lá, que começa no capítulo número 5. Esse Sermão da Montanha que Jesus deixou, está falando de um recomeço baseado em princípios antigos. Note as vezes reiteradas que citou, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Então está tratando de um recomeço, e ele falou sobre as bem-aventuranças, ele falou sobre a necessidade de sermos luz do mundo e sal da terra. Ele falou sobre oração, como orar e como não orar. Ele falou sobre como jejuar. Ele falou como dar esmolas. Ele falou sobre o perigo dos falsos mestres, o perigo dos enganadores, que vêm disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, lobos devoradores. O crente tem que ter um senso crítico no que escuta e no que ler, porque nem tudo que se escuta passa no crivo da Escritura. Tem muita bobagem por aí afora ensinada contra as Sagradas Escrituras. E ele falou aqui sobre os dois caminhos, a porta larga, a porta estreita, o caminho largo, o caminho estreito, que conduz para a vida e conduz para a perdição, e colocou aí a checagem, o número exorbitante dos que vão pela porta larga, e falou o número limitado dos que vão pela porta estreita. Muito bem. E manda acautelar-se, mostrando que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E diz que vão ter alguns que até com uma certa aparência religiosa de cristianismo. Eles profetizavam, eles faziam milagres, eles expeliam demônios, eles curavam enfermos. Contudo, verso 23, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, porque eles não recomeçaram, não voltaram à estaca zero para começar. Aí vem agora o exemplo das duas casas, dos dois construtores e o destino das duas construções. Isso é muito importante, é nossa parte 3 na ênfase recomeçar. Porque quem entende um pouco de construção sabe que uma parede torta, para consertá-la, não é fácil. É melhor derrubar e fazer de novo, né? Do que consertar uma parede torta. Tinha um pedreiro que dizia, fazia e ficava meio torto não, torto e tanto. Aí, isso aí está torto. Não, mas aí sai no reboco, né? Então fez o reboco, ainda ficou torto. Ficou torto ainda, mano? Sai na tinta. Que tinta desgraçada é essa de grossa, né? Não, irmão, vamos acabar com isso aqui. Fazer tudo novo. Ele saiu. Quando saiu, eu derrubei tudo, fiz de novo. Quando ele chegou do almoço, eu já tinha consertado lá. Mas na realidade, irmãos, uma casa para consertar, depois de torta, empenada, é melhor derrubar tudo e fazer da estaca zero. Fazer tudo de novo, do ponto zero. Recomeçar. E você sabia que é isso que Deus faz com nossas vidas? Deus não remenda nossas vidas, não. Ele faz de nós o quê? Novas criaturas. Ele até disse, não tem futuro colocar um remendo novo em pano velho, não.
vai ser maior a ruptura, né? Vai ser maior. Por isso a gente não vem com aquela ideia do legalismo para tentar remendar, não. A gente opina pelo recomeçar, nascer de novo, vir a Cristo verdadeiramente. O Sermão do Monte nos chama claramente para essa realidade. É bom lembrar que aqui trata dos cidadãos do reino. Quando Jesus começou o seu ministério, a sua mente era o reino. Mas ele foi rejeitado como rei. Mas ele deixou os princípios e diretrizes aqui, as normas para esse reino, e deve nortear, sim, as nossas vidas. Então, ele termina fazendo uma comparação, aqui uma metáfora, é uma parábola, é assim uma comparação dos dois fundamentos. Jesus usa figura de linguagem para procurar esclarecer as coisas, né? Quantos pregadores hoje que em vez de procurar esclarecer a palavra, faz confundir mais, né? Confundir mais. Foi aquele pastor Cláudio Duarte, né? Muito humorista, né? Ele disse que foi para uma igreja, ouviu um pregador, aí disse: você ouviu o camarada pregar, não me acrescentou nada novo e colocou em dúvida o que eu queria. Há pregadores assim, né? De ficar apenas dificultando. Nossa missão é esclarecer a palavra de Deus, simplificar o evangelho, mostrar sobre o plano de salvação em Jesus. Ele estava fazendo aqui o resumo de todo o Sermão do Monte, com a comparação desses dois construtores. São dois homens distintos, ambos construtores. Tem médico e tem médico, não tem? Tem médico e tem médico, tem profissional em tal área e profissional. Esse construtor aqui, um estava com a cabeça no lugar, o outro estava totalmente desnorteado. Ele queria apenas uma casa temporária, onde podia aparentar uma certa vantagem de boniteza. É um lugar plano, na areia, onde tivesse uma vista boa, independentemente da circunstância que viesse a acontecer posteriormente. Já o outro construtor, ele pensa diferente. Eu não quero construir apenas temporariamente. Eu quero construir permanentemente. Eu chamo a atenção porque muita gente hoje está construindo a sua vida em cima de coisas transitórias, passageiras, meramente terreais. Isso é areia, gente. Isso é areia. É esse tipo de fé aí, aquela que Ademar de Barros disse. Sabe qual a definição que Ademar de Barros deu de fé? Não concordo. Nesse caso, sim. Fé é um salto no escuro. Essa fé aí é um salto no escuro. Essa aí eu construo uma casa na areia, movediça. É só questão de tempo. Somente uma questão de tempo. E a gente pode ver essa realidade nos resultados. Porque ambas as casas aparentavam. Agora a gente pode ver que uma tinha uma estrutura mais alta. A casa na rocha, ela tem que ter uma altura melhor. É um baldrame que tem, ela é o baldrame de pedra, ela tem uma diferença. Ali no bairro do Maracujá, nosso templo lá, está lá até hoje, né? Não rachou, não teve problema, não deu salitre, porque foi feito todo na pedra cortada, pedra grande. Foi cortada lá em Serra Caiada. Para você ter uma ideia, cada uma pedra custou R$1,30 para cortar. Mas está lá até hoje o resultado. Isolou o salitre. A casa na rocha, irmãos, faz diferença. A casa na areia poderá ser até bonita. Poderá ser até bonita. E também mais fácil de fazer. Não leva tanto trabalho. Aqui o ser humano não quer ter trabalho com os valores espirituais, não. Está lá pensando sobre o futuro da sua família. Quando fala de casa, lembra a família também, não lembra? Lembra a família também. Está lá pensando no futuro da sua família. Tem pais que não ligam com o futuro, o destino da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus parentes próximos. Está procurando só
um lugar que lhe aconchegue, seja bom, e ele venha expandir sua aparente boniteza, que não tem nada de boniteza. Aquela casa parecia bonita, mas ficou feia para Chuchu. Então, os testes vêm para ambos, para a casa da rocha e para a casa da areia. Vem. É só uma questão de tempo. Agora, isso a gente pode lembrar, as provações, circunstâncias, situações. A gente sabe que estamos num tempo de provações, de pandemia, de vendavais, de sacudir a casa. A gente sabe que está. Mas, irmãos, o pior aqui não é isso. O pior aqui é o julgamento eterno, destruição eterna, que havia sido dito em versículos 13 e 14, que é destino eterno, perdição eterna ou vida eterna. Isso aí é que é o mais importante. É importante cada um priorizar, como foi dito aqui no cântico, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus deixa muito claro em suas palavras aqui no Sermão da Montanha, que foi em Mateus 6,33, não é? Mateus 6,33. Então, deixe-me repetir aqui: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, essas palavras do Sermão do Monte, aconselho os irmãos, leiam o Sermão do Monte, capítulo 5 até o final do 7. Leia novamente em casa. E as pratica, será comparado a um homem prudente. Prudente é o contrário de insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse está com a cabeça no lugar. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aí você vê uma figura, eu não queria nem citar isso não, pelo sentimento das pessoas lá, mas como parece, alguns lugares de São Paulo e Rio de Janeiro, né? No tempo do inverno, tanta calamidade, tanto desabamento, né? Desabamento é triste, mas a gente sabe que são casas que estão em um lugar que não deveriam estar, né? E é um trabalho das autoridades competentes, com o plano piloto da cidade, dirimir por onde é que vai ser construído e onde não deve ser construído, mas nem sempre o povo obedece. A gente sabe aqui em Santa Cruz, né? Quando teve a enchente, foi embora muita casa, aí depois vão construir tudo onde perdeu novamente, né? Construir tudo. Mas não estou querendo com isso livrar as autoridades não, mas também lembrar que o povo não está cooperando muitas vezes. Aí vem: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, veio para uma e veio para outra. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmão, quem já teve oportunidade de ver um vendaval, né? Entende isso aqui muito bem. Num tempo de chuva, de muita chuva, lugar que chove muito, um vento forte de derrubar árvores, pegando um casebrezinho, vai embora, né? Tem que estar bem edificado, estruturado. E aqui nós vamos já partindo para essa aplicação. Onde você está construindo a sua vida? Na rocha ou na areia? Qual o seu alicerce? Deus lhe dê sabedoria para lembrar o que foi lido em Atos 4, 11 e 12. Que Jesus é pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas que tornou-se o quê? A pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Não é glorioso isso? É simples, mas é difícil o povo entender isso. É uma questão de olhar com bom senso para a realidade eterna, o lado espiritual e as coisas transitórias, passageiras da vida. Saber que vale a pena investir construindo na rocha
que é Jesus. Os que confiam no Senhor, o que acontece com eles? São como os montes de Sião, não se abalam.